gravado também? Tá gravando já, pai. Hã? Tá gravando já. Boa noite. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com você, através do poder do Espírito Santo. Estamos entrando mais uma vez no seu lar para abençoar você, trazendo as bênçãos do Senhor, o nosso culto online. Hoje, o culto da comunidade evangélica do Reino de Deus, aberto a todos aqueles que desejam participar com a mensagem maravilhosa, coronavírus, olhando para Jesus. E nós vamos, no culto, fazer a oração de abertura e vamos louvar ao Senhor com hinos, e em seguida estaremos entregando a mensagem que vem da parte de Deus, o nosso Pai. Pai Celestial, damos início no culto desta noite. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o Senhor abençoe todas as pessoas que vão participar online e também aquelas que vão ouvir essa mensagem depois, posteriormente, ao ser postada no YouTube. O Senhor há de abençoar também as pessoas que vão ouvir essa mensagem, receber essa mensagem que vem de Ti, Senhor, para edificação, para a glória do Teu santo nome. E receba, Senhor, como fruto de um coração sincero, de todos os corações que estarão louvando o Teu nome, em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. abundante a justiça, resplandecente na terra através da igreja, o livramento
princesa, libertando os cativos, curando os enfermos, para o louvor da glória do Senhor. Todas as nações verão o livramento do Senhor, através do poder que está sobre Sião, e exaltarão o nome de Jesus, e exaltarão o nome de Jesus, e exaltarão o nome de Jesus, e exaltarão o nome de Jesus. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. La la la, la la la, la la la. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Porque tu estás comigo, praga alguma me alcança, porque tu estás comigo. Eu não temerei, porque tu estás comigo. Mal algum me virá,
Aleluia, Senhor. Amém. Agradecemos, Senhor, pelos louvores, né? Maravilhosos em seu nome. Nós venhamos colher o pastor e nós aqui, nosso pastor, e abençoada e agraciada em teu nome. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra E enche o céu. tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Graças a Deus, meu Deus. Aleluia. Mas Senhor Deus, Tu és parte de maravilhoso. louvor em é teu nome, contemplar Senhor. a Graças ti, a ó Deus. Deus. Abençoe. Glórias a ti, Senhor. Todo que Seja está o teu nome, Senhor. Oh, em meu Pai. presença do seu pastor, sua pastora nessa noite. Glórias a ti, Senhor. Com esse culto Boa noite a maravilhoso. todos, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na Graças sua a Deus. vida, entrando pelo poder do Espírito Santo, Amém. Graças e que vamos receber o alimento da sua palavra nesta noite. Amém. Hebreus capítulo 12, texto da mensagem da palavra do Senhor, inicialmente é o texto base, Hebreus no capítulo 12, que nos diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. E não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos.
Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos vossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está lido a tua palavra nesta noite. O texto básico, o Senhor nos direcione, que o teu Espírito Santo seja soberano para falar conosco. De toda forma, aquilo que será necessário, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Seja Deus. Mais uma vez, nós estamos aí entrando no seu lar, trazendo a mensagem da palavra de Deus. E conforme Deus vai nos direcionando, nós vamos nos colocando. E dessa vez, a mensagem sobre o coronavírus, sobre a pandemia, sobre a quarentena, sobre os propósitos que estão sendo tratados, mesmo diante das manipulações e das coisas que têm os interesses financeiros, os interesses humanos e políticos, nós temos que olhar pelo plano espiritual como povo de Deus. E por isso que o tema coronavírus, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Muitas palavras já foram colocadas, eu até perdi a conta, mas todas elas estão no Facebook e estão também na plataforma do YouTube sobre o tema, e que é uma reflexão para todo aquele que crê em Deus e naquele que, pelo temor que tem, está ouvindo o que o Espírito Santo diz à sua igreja. Amém. O autor de Hebreus, ele escreve para as igrejas, e essas igrejas estavam passando por prova muito grande. E então, ele manda uma mensagem. É claro que a mensagem não tinha capítulo nem versículo na época, mas nessa parte, ele então fala que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, se referindo aos heróis da fé do capítulo 11 do Antigo Testamento. É interessante, né, que nesse texto, ao contrário do que prega muita gente por aí, o autor, esse apóstolo, ele pega o exemplo do Antigo Testamento e coloca para a igreja. Olha, há uma nuvem de testemunhas, quer dizer, há muita gente de fé testemunhando e torcendo por nós para que a gente persevere como eles fizeram. Ele diz, mas, ele fala, deixemos todo o embaraço, né, todo o peso, toda a carga, tudo aquilo que atrapalha a vida espiritual. Tem muita gente carregando tanta coisa e não consegue caminhar como cristão. Está titubeando. Ora está morno, ora está frio, ele não consegue se firmar, então ele fala, tira tudo aquilo, e além de tudo do pecado, quer dizer, a gente não deve estar se conformando em pecar como todo mundo está pecando, porque pessoas costumam usar aquela expressão, mas fulano está pior que eu. Não, mas olha a situação do fulano e olha a sua situação, qual dos dois, que diferença tem então? E ele fala assim, olhando para Jesus, esta palavra, esse verbo olhando aí, aforarro, ele foca, o autor tinha em mente os corredores nas Olimpíadas, porque quando você está correndo, se você ficar prestando atenção ao seu lado, olhando para tudo quanto é lado, você não foca no alvo e você é ultrapassado rapidamente numa corrida. Então ele manda o quê? Focar, assim como o atleta tinha que focar no alvo, ele tinha que estar de olho naquilo que era o seu objetivo. Ele fala que nós devemos estar com o foco olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Autor, a palavra arqueios quer dizer pioneiro, que dá origem. Então, o autor da vida, o autor da fé, ele é o consumador. Aliás, o verbo faz parte daquele verbo que ele fala consumado está consumado, lá em João. Então, ele fala daquele que vem aperfeiçoar até o final, que a obra de Cristo, ela vai até o final. Ele terminou aqui, mas a sua obra não foi completa no sentido da igreja, porque nós ainda não fomos arrebatados e não estamos transformados. Então todo o propósito do Pai ainda tem uma parte importante para acontecer, mas a obra da parte de Cristo já foi completa. Amém. Ela já está concluída. Agora nós temos que mirar, olhar para Ele. Então é isso que ele está falando, e ele dá o exemplo. Ele diz, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então Jesus, para voltar para o trono,
o trono dele aqui foi a cruz. E ele fala de afronta, vergonha, ignomínia, de vexame, porque a crucificação, ela era um evento, como a gente colocou e mostrou em pregações anteriores, era um evento humilhante, era vergonhoso, a pessoa seminua lá em cima, depois de tanto sofrimento e tida como um dos piores elementos da terra. Jesus foi colocado nisso, mas ele suportou isso com alegria, porque ele sabia que a sua obra estava redimindo a raça humana, estava nos dando novamente o direito de nós podermos ser filhos de Deus. Ele veio para poder mudar a nossa trajetória, o nosso destino, porque o nosso destino era a condenação eterna. Verdade, Senhor Jesus. Então ele manda mirar o exemplo de Jesus, que diante de situação nenhuma, ele titubeou, ele desistiu, mas ele completou a sua carreira. Aí a gente pode dizer, de 7 palavras ou 7 revelações, que podem nos ajudar nesse momento de olhar para Jesus. Porque se a gente pensar em termos do que está acontecendo na vida das pessoas, está acontecendo muita coisa na vida das famílias nesse tempo de pandemia. E quando a gente olha esses 7 lados, a gente consegue ter um vislumbre maior do olhando para Jesus. O primeiro texto que vou chamar a atenção dos irmãos e das irmãs é o milagre do estáter no peixe, em Mateus 17, 27. Aconteceu que os cobradores daquele imposto, era um imposto anual que se cobrava para benefício do templo, se pagava em março. Cada pessoa pagava 2 dracmas. 2 dracmas seria o equivalente a 2 dias de trabalho. Era uma espécie de contribuição sindical. Quando se tinha, né, a contribuição sindical obrigatória, você pagava no mês de março um dia de salário. No templo, para os judeus, eram 2 dias, uma vez por ano. Então Jesus argumenta que ele, sendo filho, ele estaria isento. Mas para evitar escandalizar, o que ele faz? Ele fala para Pedro, então ele diz assim, lá no versículo 27, capítulo 17 de Mateus: mas para que os não escandalizarmos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. O estáter era uma moeda que nos tempos de Jesus ela valia 4 dracmas. Então, com o estáter pagava as despesas do imposto de Jesus e de Pedro. É como se tivesse que pagar, vamos imaginar aí, 50 reais por pessoa, 25 por dia. Então ele achou lá 100 reais, com 100 paga os 50 de cada um. Então ele pagou os 4 dias, os 4 dracmas correspondentes, né? A gente observa nessa palavra que primeiro foi um milagre, um peixe engolir uma moeda. Depois foi um milagre, Pedro, né, pegar o primeiro peixe, nele estava. Depois aconteceu no momento exato da precisão do Senhor e de Pedro. Nesse tempo de Covid-19, a gente aprende mais ainda que o Pai providencia a provisão financeira para os seus filhos. Veja bem, é comum vir dinheiro da boca de peixe? Não. Mas o que Deus nos ensina aqui, de onde virá o dinheiro? Isso não é um problema nosso. O problema nosso é a fé, é a confiança na provisão do Senhor. O milagre do estáter no peixe, na boca do peixe, nos ensina que quando nós confiamos em Jesus, o Pai vai nos suprir nas nossas necessidades. E aqui está falando de necessidade financeira, porque ele tinha que pagar imposto, né? Jesus não sonegou imposto, ele não era sonegador de impostos, ele pagava os impostos. E, ora, ele estava em pleno trabalho ministerial. E aqui, pelo visto, ele não tinha recurso ali no momento. Então o Pai providenciou. Como? Ora, pôs a moeda, aquilo que ele precisava, pôs na boca de um peixe, veio, Pedro pegou e pagou o imposto dos dois. Então Deus tem formas de prover. A gente nunca vai entender. Ah, por que ele foi desse jeito? Era mais fácil tocar no coração de uma pessoa que tinha dinheiro e ir lá. Deus tem formas que nós desconhecemos. Olha, ele é grande, ele é soberano, ele vai dar satisfação para a gente? Graças a Deus. Não, ele
a nós compete crer nele, confiar que ele dará. Então, o primeiro lado que a gente pode olhar aí é que está faltando dinheiro. Você tem que olhar para Jesus. Lembre-se que o versículo base, a parte básica da mensagem é olhando para Jesus. A questão é olhar para Jesus. Amém. É a fé. Como que a gente olha para Jesus? Pela fé, pela confiança na sua palavra. O segundo, nós vamos ver o milagre da pesca maravilhosa. O texto lá de Lucas. Ele fala lá nos versículos 4 a 6. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Lucas 5, 4 e 6. Que coisa interessante. Pedro e os demais apóstolos estavam cansados de lançar as redes e só obter fracassos. Não tinham resultados. Quando Jesus entrou no negócio, mandou fazer a mesma coisa que fizeram a noite toda. Só que dessa vez deu certo. O que é a diferença que nós aprendemos? A maioria das pessoas hoje, com essa vida corrida que tem, no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, elas fazem as coisas sem Jesus. Mesmo dentro da igreja, a pessoa está se congregando, mas a sua vida, o seu trabalho, Jesus não tem participação. Ele só vai ver o drama quando ele perde o emprego, quando a empresa começa a quebrar. Então, isso nos ensina que o fracasso do trabalho da empresa é devido ao fato de Jesus estar do lado de fora. Sempre do lado de fora. Quem conhece a vida de John Rockefeller, né, falecido, um dos homens mais ricos da história, vai ver que esse homem, desde menininho, quando ele aprendeu com a mãe dele, uma mulher muito crente, muito cristã, de fé, ele aprendeu a ser fiel a Deus e a confiar. E isso fez com que ele fosse transformado. Então, muitas vezes nós estamos aí cansados, se esforçando tanto no trabalho da empresa. É assim, né? A pessoa se dedica a tudo, larga tudo, abandona as coisas do Senhor, aí depois perde o emprego. Perder emprego faz parte da vida da maioria das pessoas, vão perder emprego. Mas a gente precisa ter Jesus como Senhor do nosso trabalho e da nossa empresa. Porque mesmo que essa porta se feche, numa empresa que feche, de um emprego que se feche, Deus te abrirá outras. Amém. Como salvar a tua empresa? Como salvar os teus negócios? Como salvar a tua gestão pública? Porque isso aqui também serve para os administradores públicos, presidente da república, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, colocando Jesus Cristo no centro de tudo. Ele sendo o Senhor. Infelizmente, quando nós começamos a desobedecer as coisas que o Senhor nos ensinou, então a gente começa a ver que o cerco se fecha. E isso compromete toda a nossa administração, todos os nossos negócios. Então nós precisamos o quê? Quando essas coisas acontecem, é hora da gente parar e pensar, eu tenho que mudar. Lembre-se que eu já falei, se você quer coisas diferentes, faça coisas diferentes. Tem pessoas que insistem no erro. Fez, não deu certo, faz de novo. Nesse caso, qual foi a diferença de fazer? Fizeram sem Jesus. Depois eles fizeram com Jesus. Olha, fizeram diferente. Porque fizeram com Jesus, mas agora debaixo da palavra. A palavra aí é rema. Essa reima é uma palavra que nos remete a algo específico, momentâneo, a algo que é para aquele instante. Então, debaixo de uma reima de Deus, dada pelo Senhor Jesus Cristo, eles foram pescar e transbordou a pesca e precisaram chamar os demais. Verdade. Então, muitas vezes a gente precisa trocar, fazer mudanças. A quem são as pessoas que a gente escuta de conselhos? É hora da gente avaliar pessoas tementes a Deus, pessoas que têm um compromisso com Deus. Mas acima de tudo a gente vê a direção que o Espírito Santo nos dá pela palavra. Nesse tempo de coronavírus, é a pergunta, Jesus Cristo é Senhor da sua vida de fato? Deus tem trazido palavras, é um tempo para a gente estar refletindo, estar pensando. Veja bem, se Deus estivesse contente, Ele não teria permitido isso.
E um marco histórico é que afetou diretamente a Igreja de Cristo. Ora, para que Deus permitisse que em quase todas as nações as igrejas fossem fechadas, é o momento de cada pastor, de cada líder, de cada congregação refletir o tipo de vida que tem tido. Verdade. Se Deus gostasse de música, só de música, Ele teria permitido continuar. Mas muito mais do que música, Deus quer vida, porque Jesus disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Ele está falando de um estilo de vida. É hora da gente fazer essa reflexão. Jesus é Senhor das nossas vidas, de fato? Graças a Deus. No terceiro, a terceira revelação, a terceira parte que vamos olhar, é o milagre da cura dos 10 leprosos. Lucas 17, 12 e 19. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E aí, retorna um só. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Graças a Deus. Então, Lepra é uma doença contagiosa. Hoje ela é chamada de hanseníase. Antigamente os leprosos eram jogados em isolamentos sociais em grutas, né? Afastados da sociedade. A lei talmúdica dos judeus prescrevia 100 passos ou 90 metros que os leprosos deviam ficar das pessoas sadias. Então esse grito desses leprosos, a gente imagina aí quase um quarteirão longe de Jesus. A lepra é transmitida por uma bactéria, a Mycobacterium leprae, que afeta os nervos periféricos, braços, pernas, olhos, a pele. O tratamento é chamado de poliquimioterapia, dura de 6 meses a 1 ano, dependendo da situação. Ao contrário da coronavírus, ela não é transmitida por abraços, beijos e apertos de mão. Ela é transmitida pelas vias aéreas superiores, né? Cavidade nasal, seios da face, faringe, laringe, cordas vocais, glóticas, pela parte respiratória. Para quem está doente, especialmente a pessoa que contraiu o coronavírus, a Covid, esta é uma lição importantíssima. Nós aprendemos aqui 2 coisas, entre tantas coisas. A primeira é que eles tiveram fé e foram a Jesus. Eles olharam para Jesus no momento mais difícil. Então é o momento em que as pessoas estão nos hospitais, nas UPAs, estão para a cirurgia, estão com um quadro grave da sua saúde. Olhe para Jesus. verdade. A sua fé, foque em Jesus. E foi assim que eles chegaram e receberam a palavra dele, ele apresenta seus sacerdotes. No caminho eles foram curados. Aí um voltou, ele disse: mas não eram 10? Só um que voltou. Infelizmente a gratidão, a ingratidão, né, é comum. A gratidão é um dom raríssimo das pessoas que agradecem àqueles que lhe ajudam. Verdade. A maior parte das pessoas que recebeu o benefício de alguém jamais agradeceram em vida. Verdade. E muito isso se reflete na vida espiritual. E a gente pede, reclama, mas a gente poucas vezes dá o testemunho. A gente agradece a Deus, não só em casa, na conversa com as pessoas, como também publicamente. Às vezes nós estamos reclamando, encontra pessoas que estão reclamando da vida, a gente reclama que perdeu o emprego, mas nunca agradeceu a Deus pelo emprego que arrumou um dia. Nunca agradeceu a Deus pelo salário que ganhou, se teve promoção, mas está reclamando porque perdeu o emprego. Está reclamando porque contraiu a Covid e confiava que não ia pegar, mas nunca agradeceu pela saúde que tinha, por todos os tempos. Porque Deus tem um propósito interessante, porque teve uma senhora aí, eu não sei de que país que é, não deu tempo de eu pesquisar, mas mais de 100 anos que ela escapou da gripe espanhola, agora foi curada da Covid. Desde um ano eu vi na Então, as pessoas, Deus é Deus, Deus não quis que ela morresse assim.
Foi a vontade dele, a vontade dele disse, não, ela não vai vir dessa forma. Pelo menos agora ele não quis. Ele mostrou que ele está acima de todas as coisas. E isso mostra que a gratidão e Deus vai estar sempre curando pessoas. Então, independentemente de onde você está, o quadro que está a sua vida de saúde, mesmo desenganado, imagine essas pessoas, porque na época não tinha esses tratamentos, não tinha esses cuidados, mas Jesus deixou limpinho, ele restaurou. E é isso que a gente tem que olhar, olhando para Jesus. Graças a Deus. A quarta revelação, a quarta palavra, é um texto que esse milagre, ele é o único milagre que ele é retratado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele diz lá, João, peguei o texto de João, no capítulo 5, versículos 5 ao 14, ele diz: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhe bastarão para que cada um tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Aí Jesus manda ele se assentar, né? Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Que coisa linda. Veja bem, 5.000 homens. Se a gente olhar, sempre o número de mulheres presentes, especialmente em situações espirituais assim, são maiores. Mas se a gente colocar por baixo, para fazer conta, 5.000, teríamos 10.000 pessoas, mais as crianças, o número passou de 12.000. E diz então que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos de um rapaz. Não é interessante ver que esse rapaz, esse moço, ele tinha, e mesmo sabendo que não daria, ele não negou de entregar o que tinha. E daquele pouco, o Senhor Jesus fez dar para todo mundo e sobrou. E os evangelhos narram que sobrou 12 cestos. Que coisa maravilhosa. Amém. É um milagre maravilhoso. O Pai nos ensina Graças a Deus. a dar o alimento também material para as pessoas, o espiritual e o material. Amém. E ensina que o pouco de cada um, ele pode abençoar os dons do Espírito, mas também a própria ajuda material, o alimento, né? Aqui ele fala do alimento. E Jesus mandou dar o quanto eles queriam. Jesus não era ridículo, não. Ai, controla que vai faltar. Ele mandou dar o quanto eles queriam. Para matar, saciados. E diz a Bíblia que quando estavam saciados, quer dizer, ó, chega, estou satisfeito, não aguento mais. Essa multidão, o que era diferente? Essa multidão estava indo atrás de Jesus. Amém. Nós temos a tarefa de ajudar os pobres. E não fazer desperdício com as coisas do Senhor. Temos. Mas é interessante que eles estavam ouvindo. E eu creio que nesse tempo de quarentena, tempo de pandemia, com as igrejas fechadas, nós, ao fazer cultos online, nós passamos a alcançar e abençoar a vida de outras pessoas que não teriam essas mensagens. Verdade. Nem mesmo gravadas essas mensagens eu teria. Então muitas pessoas deixariam de se beneficiar e o Pai quer que alimentar a todos. Então eu vejo que esse milagre, Deus permitiu tudo isso porque se a gente observar quantas parte da igreja, porque a igreja só tem uma, mas quantas das congregações e os seus pastores estão fazendo pregações online, os discipuladores, e estão alcançando muitas pessoas, milhares de pessoas, no mundo afora. Estão sendo abençoados com esse alimento. Então, a multiplicação, uma multiplicação verdadeira da mensagem de Deus. De pessoas que não teriam esse benefício e estão tendo, porque o Pai ama. O ser humano diz, a Bíblia Sagrada, o Evangelho de João, que Deus amou o mundo de tal maneira
Então é claro que chegou o momento em que ele quer que a mensagem do Senhor, a sua mensagem, vá ao encontro de outras vidas que precisam. E nós devemos nos regozijar com isso e agradecer a Deus. Amém. Agradecer a Deus porque essa mensagem Graças está a Deus. alcançando outras pessoas que precisam dela. Amém. E que talvez por uma série de situações ela não teria acesso a este alimento espiritual. Isso mostra que Deus naturalmente nesse tempo está vendo aqueles que estão buscando o alimento espiritual. Porque é um tempo em que muitos estão em quarentena em casa. Outros não, mas estão em quarentena da congregação aonde ia. E o que nós entendemos? Agora é a hora de ver o que é que nós estamos comendo. A quinta revelação, o quinto lado que nós olhamos, é um texto muito bonito, muito interessante também. Lucas, no capítulo 7, versículos 11 e 15, nós vimos lá: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Vocês podem imaginar uma cena dessa? Naim era uma vila a cerca de 33 quilômetros de Cafarnaum, indicando que Jesus ele andou tudo isso, né? Porque ele fez a cura do servo do centurião, narra o versículo anterior aí, o versículo 11. É uma distância mais ou menos, 33 quilômetros, e de volta a Bauru, mais ou menos isso. Não era permitido na época fazer cemitério dentro da cidade. Então se levava o morto para fora. Então uma multidão seguiu o enterro saindo da cidade. Ao passar pelo portão, porque as cidades eram cercadas, moradas, veio uma multidão seguindo Jesus. Quer dizer, a morte vinha vindo, com uma multidão chorando. E a vida, o autor da vida vinha vindo do outro. E se depara o encontro, o autor da vida, com a morte. Glória a Deus. E diz aí o texto, é lindo ver isso. Ele se moveu de íntima compaixão. Aliás, todos os milagres de Jesus, a gente vê que ele tem compaixão. É infinado, Ele tem compaixão do sofrimento do ser humano. Abençoado por ele. Que coisa maravilhosa. Graças a Deus. A morte dá de cara com o dono da vida, com o autor da vida. Ele diz: eu sou a vida. Amém. Que coisa linda. Graças a Deus. O caixão era uma estrutura de madeira, parte parecida com caixão, e a outra parecia uma maca. O morto ele era carregado nesse esquife, nesse caixão, com os pés amarrados, o corpo vestido com vestes mortuárias e um lenço sobre a face dele. 4 homens carregavam nos ombros através de 2 varas que se projetavam nos cantos. Mais ou menos como era a Arca da Aliança, né? Então passavam uma vara na frente e atrás e cada homem segurava de um lado e eles transportavam. Se a gente olhar, quantas pessoas estão espiritualmente mortas? E infelizmente há uma multidão seguindo essas pessoas, pregando heresias, ensinamentos antibíblicos, dizendo que textos da Bíblia já não valem mais. É um monte de gente que morreu e tem gente atrás dele. Nesse caso aqui, Jesus vai chegar para esse jovem e vai dar ordem para que ele volte à vida. É interessante ver que Jesus ele ressuscitou uma menina de 12 anos que tinha acabado de morrer, narrado em Lucas 8, 42, 56. Esse um que já estava indo para ser enterrado, e ele ressuscita um que estava morto, enterrado há 4 dias. Quer dizer, Jesus ressuscitou de todas as formas. O que morreu na hora, voltou. Um que o enterro já estava indo. Vocês imaginam a transformação dessa multidão que estava indo, chorando para o enterro, e era filho único, uma senhora viúva. Quer dizer, Jesus se compadeceu, ela vai ficar sozinha, pela situação, provavelmente não tem emprego, não tem nada, ela vai morrer. Então ele traz
de volta à vida. É uma coisa, a gente sabe o que é esse mover de coração, essa íntima compaixão. Foi em 2005, que eu narrei isso no meu livro. Uma senhora, era uma jovem, ela ficou 15 dias de coma no Hospital São Lucas, em Bauru. Ela sofreu um acidente subindo de mototáxi na Duque de Caxias, né? Os que vão a Bauru conhecem. E ao cair da moto, um veículo passou sobre a cabeça dela, ela teve coágulo sanguíneo e traumatismo craniano. Ficou 15 dias vegetando no hospital. E os médicos, então ela foi clinicamente morta, os médicos chamaram a família e disseram: olha, ela não tem chance nenhuma. E se ela voltar à vida, ela vai ficar dependendo de máquina, cega, sem memória, vai ser um vegetal ali, vai estar vegetando, uma vida vegetal. Mas aí clinicamente, deu a morte clínica dela, já mandou chamar a família para tomar as providências. E me pediram para ir orar lá. E eu fui lá orar. Amém. Peguei a minha hora do almoço, do trabalho, desci, fui orando a Deus, perguntando: Senhor, mas eu aqui? Mas Deus mandou-me lá, eu fui. Eu entrei, e aí estava a irmã dela sentada. A irmã dela não era cristã, ela era uma cristã desviada. E ela contou a situação, que o marido tinha ido embora, tinha deixado ela com um filho pequeno. E ela, trabalhando de diarista, estava atrasada, né, para um desses empregos que ela foi, e aconteceu a tragédia. E depois de todo esse tempo, agora, ninguém sabia o que ia ser feito do menino. Aquilo me doeu muito no coração, eu senti uma íntima compaixão. Eu falei: meu Deus. É para mim. E naquele momento, eu tive do Espírito Santo a ordem e senti no coração de orar por ela. Mas peraí, que oração que eu tinha que fazer? Para que Jesus ressuscitasse aquela mulher e restaurasse o que a matou, porque ela passou por um traumatismo craniano, coágulo sanguíneo. Se ela voltasse, ela voltaria numa situação que ia depender ia ficar dependendo de aparelhos. Ia dar mais trabalho, mas trabalho para quem? Se não sabia nem quem ia cuidar do filho pequeno. E eu orei ao Senhor naquele momento. Estendi as minhas mãos e orei ao Senhor. E pedi para que Ele ressuscitasse a mulher e restaurasse tudo o que causou a sua morte, para que ela pudesse ter uma vida normal. E como eu estava com pressa, eu virei as costas. A irmã dela, depois eu fui conversar, ela me disse assim: pastor, o senhor virou as costas, o senhor abriu a porta e fechou, que era uma porta que fazia assim. A minha irmã sentou e ela falou assim: olha, eu estou com fome. Oxa, aleluia. E está viva até hoje. E Amém. a Rose, eu falei: meu Deus, eu vi que Jesus, Ele é o mesmo. Como ele diz aqui em Hebreus, ele fala, esse texto é um versículo que eu gosto demais: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O mesmo Jesus que ressuscitou esse rapaz, aquela moça e o amigo dele, Lázaro, ressuscitou a Rose. Graças a Deus. Olha, gente, é maravilhoso dizer isso, mas nós temos que confiar em Jesus Cristo. Graças a Deus. Esse mesmo Jesus que um dia esteve na terra, sendo Deus, se tornou homem e aqui viveu 33 anos e pouco, preparou os seus discípulos, pagou o preço da justificação, da redenção, da remissão e da nossa filiação na cruz, sofrendo morte de cruz, a ignomínia, a vergonha, a humilhação da cruz. E o castigo que nos traz hoje a paz estava sobre ele. Ele tomou sobre si as nossas doenças, então o coronavírus estava lá. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. E ele levou até a cruz.
Então a mensagem que o mundo precisa ouvir é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz de Jesus Cristo, que Ele pagou o preço e ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está mais morto, Ele não está preso num crucifixo, Ele ressuscitou. Ele está assentado, como está escrito aqui, assentado à direita de Deus Pai, suprema majestade. Amém. Esse Jesus Cristo, é esse Jesus Cristo a quem servimos, a esse Jesus Cristo a quem pregamos o Evangelho. É desse Jesus Cristo que estamos falando. Amém. Que ressuscita os mortos, que cura os enfermos e que salva as almas. Graças a Deus. Amém, Senhor. Então, se você hoje está, mas eu confesso para vocês que foi muito mais difícil orar por pessoas que estão mortas espiritualmente. Que o coração está duro. Porque quando eu conversei com a Rose, ela veio me agradecer. Eu falei, olha, Rose, você tem que agradecer é a Deus, é ao Senhor Jesus Cristo. A única coisa que eu fiz foi orar por você. Orei com fé, orei comovido no coração de íntima compaixão, sim, mas Jesus Cristo que fez. Ele disse, olha, eu estava realmente fraca na fé. Eu tinha até pedido a Deus um dia que eu fui no culto para mudar a minha vida. Falei, caramba, você mudou mesmo, hein? Mudou de vida, Jesus mudou a sua vida. Então, você é um testemunho vivo. Só de você ir no lugar e dar o seu testemunho, você está fazendo uma pregação poderosa. Amém. Falando do poder de Jesus Cristo. Amém. É verdade. Glória a Deus. Então, nós vamos para a quinta palavra, a quinta não, a sexta. Palavra, sexta revelação. O milagre da cura do paralítico do tanque de Betesda. Este é um texto também maravilhoso, lá no capítulo 5 de João. Ele diz, depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, aconteceu isso. A palavra tanque aí, columbeitra, é uma piscina. Jerusalém não tinha rio, né? Não tem rio, então eram piscinas, né? É uma piscina de 5 lados, né? Que eles falam pentágono. Betesda, vem do aramaico, significa casa de misericórdia. Ela está até hoje lá. Essa doença lá foi consequência dos pecados dele. 38 anos. Significa que cada ano ele ia lá. Se arrastava até lá e ia. Ia, descia um na frente, ia, descia outro na frente, ia, descia outro na frente, ia, descia outro na frente. 38 anos e ele não desistiu. Até que um belo dia, quer dizer, 38, Jesus estava com 33. Ele começou 5 anos antes de Jesus nascer. E quem ia curá-lo nasceu. Maria e José criaram.
Ele fez 1 ano, 2 anos, 10 anos, 12 anos, 20 anos, 30 anos, começou o ministério e esse homem continuava indo lá. 3 anos depois do seu trabalho, né, do seu já próximo da sua missão, chegar ao final, Jesus então vai lá e encontra. Esse homem perseverou, hein? A fé dele... Quer dizer, um homem que já tinha mais de 50 anos, porque se a gente pegar 38 que ele ia, vamos imaginar que ele tivesse começado com 20 anos, teriam 58 anos, mas se ele pegou essa doença mais velho ainda, porque está falando de pecados, que era um sujeito que já estava fazendo coisa errada há muito mais tempo. Quer dizer, ele era uma pessoa para ser uma pessoa provavelmente com mais de 60 anos de idade. E a multidão, a gente vê todo mundo ir atrás do anjo. Como que as pessoas procuram cura em tantos lugares, né? Fala que tem anjo, fala que tem esse, que tem aquela, tem santo, tem santa, tem não sei quem. Mas esse homem, ele esperou aparecer Jesus. Como a gente vê fake news falando de cura da Covid, né? Faz isso, faz aquilo. E Jesus perguntou para ele, você quer ficar são? Você quer ser curado? Ele falou assim, eu não tenho quem... A fé dele... Eu não tenho quem me ajude. Eu não tenho quem me ajude. Não tenho um homem algum para me ajudar. Porque no caso ele era pesado, precisava de ser um homem, né? Forte. Era uma verdadeira São Silvestre da fé. E infelizmente ele sempre perdia. Mas Jesus mudou a história dele. Jesus mudou a história dele. E Jesus muda toda a nossa história. Amém. Até quando você vai resistir a Jesus? Mas Jesus não divide o lugar dele com ninguém. Não há outros senhores e senhoras. Ou Jesus Cristo é Senhor da sua vida ou ele não é. Jesus não divide. Ele é único. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. É Ele. Verdade. O que você está esperando para crer e aceitar Jesus Cristo como seu Senhor? E Jesus foi claro para ele. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então esse é um tempo que nós também devemos olhar para a Covid e ver que muito pecado tem sido feito e aviltado a santidade de Deus. Temos enchido a taça de ver dentro da igreja, fora da igreja, adultério e todo tipo de pecado, corrupção, roubalheira, mentira, destruindo a vida de pessoas pobres, de pessoas indefesas, de pessoas inocentes. Muito adultério, de diversas formas. O pecado tem alcançado um índice, um nível que chega da inveja em Sodoma e Gomorra. Então é o tempo que Deus tem chamado, tem feito juízo, não o juízo que ele vai fazer mesmo, mas é um tempo de julgar as ações e nos dar a oportunidade de arrependimento. Por isso que ele diz, vai e não peques mais. Então esta tem sido a mensagem também para nós nos nossos tempos. Olha, vão e não peques mais. Porque nós nem terminamos ainda esse tempo. A pandemia está rolando solta ainda. Vai e não peques mais. Na África tem havido um avivamento muito grande. Quando eu falo avivamento, eu não estou falando de gente caindo pelas coisas, imitando cachorro, não estou falando nada disso, estou falando de mudança de vida. Um avivamento de pessoas que estão sendo mudadas porque está sendo pregado o evangelho do reino de Deus, sendo feito discípulos como Jesus mandou. E hoje os médicos e os cientistas estão abismados de ver. Eu estava vendo lá, só na África do Sul teve 25 mortes num país imenso. Eles estão mostrando o que está acontecendo lá. Porque existe um povo avivado, e quando o povo é avivado, o povo foge do pecado. Da mesma maneira que as pessoas estão com medo de contrair Covid, eles correm do pecado. Não beije o pecado, não aperte a mão do pecado, não dê um abraço no pecado, usa máscara contra o pecado. É isso que estão fazendo. A mensagem nesses tempos cobra de nós arrependimento. Arrependimento dos 6 princípios. Nós estamos falando de Hebreus, os 6 princípios de Hebreus 6. Lembrem-se, o primeiro deles é arrependimento de obras mortas. E muitas pessoas estão cheias de obras mortas, obras que não glorificam a Deus. E por último, a 7ª. O milagre do ladrão que se arrepende, porque a mensagem final é o arrependimento. Em Lucas 23, do 39 ao 43, nós lemos assim.
E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Oh, aleluia. Graças a Deus. A tradição diz que esse ladrão que se arrepende se chamava Dimas. E o ladrão que não se arrepende se chamava Gestas. Esse não encontrou lugar para arrependimento. Então, o bom ladrão. Não tem bom ladrão. Ele era criminoso, todo ladrão não é bom. Ele é criminoso. Mas ele estava ali, sendo crucificado, ia morrer e ia para o inferno. Com certeza, muitos estavam ali. Mas a gente vê 5 atitudes na vida de Dimas, se era esse o nome dele, que garantiram a ele o céu. A primeira nós vemos na parte B do versículo 41. Ele confessa a inocência de Cristo. Aquilo que as autoridades, porque as autoridades não viram mal nele. Ele foi condenado pela prepotência dos judeus, mas pelo pulso fraco de Pôncio Pilatos. E ele diz aí, mas este mal nenhum fez. Então, quando ele confessa a inocência, a fé na inocência de Cristo, ele já começou a dar o primeiro passo certo. Depois ele diz no versículo 41, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ele reconhece os seus pecados e não se justifica. A pior coisa que tem é a pessoa que peca e fica se justificando. Justifica, acusa. Deus não aceita isso, porque a única justificação que ele aceita é a de Cristo. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, mediante a remissão dos nossos pecados. Amém. Então ele confessa a inocência de Cristo, ele reconhece os seus pecados. Mas o que ele precisava fazer? O que tem que ser feito para ser salvo? Confessar Jesus Cristo como Senhor. Olha aí, olha que ele diz assim, Senhor. Quando ele usa essa expressão, ele confessa a Jesus como Senhor, ele diz, Senhor, lembra-te de mim. Então, Dimas faz de seu Senhor, da sua vida, Jesus Cristo. Ainda que ele estava ali, ele sabia que ele era pecador, ele sabia que ele merecia o que estava recebendo, mas quando ele diz isso, Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino, ali ele alcançou a sua salvação. E Jesus nunca deixou de mandar uma palavra para alguém, aqueles que o buscam sinceramente, por pior que sejam, por pior que tenham feito. E Jesus diz a ele a palavra, oh meu Deus, que coisa maravilhosa, extraordinária, fantástica. Ele diz, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo, aleluia, no paraíso. É um desejo, é um anseio de todo aquele que crê em Jesus. Hoje eu te digo que você estará comigo no paraíso. Eu acredito que ele morreu tranquilo, sossegado, em paz. Ele não pôde ser batizado, porque tem que se arrepender e ser batizado. Não deu tempo, mas ele teve a garantia autenticada do autor da vida. Ele disse, hoje você vai estar comigo no paraíso, porque Jesus morreria, iria para lá, para fazer um transporte com os mortos. Mas olha agora aqueles que morreram no Senhor, né? E ele mais e ainda, ele confessa triunfo, que ele crê, ele confessou a fé no triunfo final do reino de Deus. Ele fala, quando vieres em teu reino, mesmo olhando Jesus sendo crucificado, ele teve fé de saber que Jesus voltaria para estabelecer o seu reino. Ele sabia da vitória, do triunfo final do reino de Deus. Vejam, o homem era criminoso, o homem era pecador, o homem estava longe de tantas coisas, mas ele creu em Jesus. Aquele que veio a mim, de modo nenhum o lançarei fora, Jesus disse. E ele disse isso. E nesse momento, ele confessa Jesus com o Senhor da sua boca, com a sua boca, mas ele creu no coração e ele creu na vitória do Senhor. E ele fala, ele pede, ele clama pelo perdão e pela misericórdia de Jesus. Aqui mostra o arrependimento. Ele fala, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Quando ele faz isso,
ele demonstra que ele alcançou arrependimento. O arrependimento muda. Aquele homem reconheceu os seus pecados, mas mais do que isso, ele confessou Jesus Cristo. Ele confessou, ele no seu coração, na sua mente, está ali crucificado. Graças a Deus. Está ali sabendo que está pagando, está sendo justificado. A condenação dele era justa, mas ele creu em Jesus. Ele aceitou a obra de Jesus. Graças a Deus. Em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bênção. Gestas, o criminoso rebelde, foi para o inferno, para onde já estava o homem rico. O Dimas não teve a possibilidade de ser batizado, em função de que acabou morrendo na cruz. Mas ele foi salvo na última hora. No último minuto. Porque ele fez a escolha certa. E Deus nos chama. Esse é um tempo de arrependimento. Arrependimento de pecados. Amém. As igrejas, as congregações da igreja de Cristo têm que olhar para dentro de si. Para ver os pecados que estão sendo ocultados lá dentro. Os pecados daqueles que estão cometendo as coisas erradas. O povo ímpio, o povo desviado, tem muita gente desviada achando que vai para o céu. Depois chega lá no férito, no enterro, mas ele era bom, mas ele era bonzinho, não fazia mal para ninguém. Irmãos, o céu não é lugar de gente boa. O céu é lugar de gente que crê em Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. O céu é lugar daquele que deu a sua vida para Jesus Cristo. Graças a Deus. Esse ladrão aqui era um criminoso. O que fez com que ele fosse para o céu? O que garantiu a vida dele? Que a alma dele foi para o céu, que Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ele não era bom, muito pelo contrário, ele reconheceu. Quando nós nos achamos bons, nós temos mérito, nós atribuímos méritos a nós somos pecadores. Nós temos que entender, por melhor que a gente seja, nós somos pecadores e nós precisamos da graça de Deus. Graça, a palavra grega charis, significa favor imerecido, o favor que não merecemos. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Só Deus é bom. Nós somos pecadores e precisamos disso. É um tempo de juízo sobre os pecados do mundo. Deus, não que é o julgamento que vai vir na forma do trono branco ou daqueles juízos das taças e dos selos do Apocalipse, mas nesse momento é para a reflexão de todos. Nunca na história a igreja teve as portas fechadas. Nunca. É um momento para nós pensarmos. O que você tem feito? Eu acredito que foi, acho que dia 17 de março que começou isso, 16 de março que começou a quarentena. O que você tem feito março, abril e maio? Vamos para junho. A sua vida está fazendo valer a pena os serviços a Deus? Não deixe passar essa oportunidade. Eu não parei com meus trabalhos com o Senhor. Nós estamos nos congregando. Estamos fazendo todo o cuidado que é necessário, usando máscara, todas essas coisas. Estou trabalhando. Mas o tempo tem sido usado para a obra de Deus. Graças a Deus. É um tempo em que as pessoas estão agora ouvindo a mensagem da palavra. E para você, Deus também está chamando para pensar. Amém. O que você tem feito? Tem sido fiel naquilo que aprendeu sobre Deus? Sobre a obra do Senhor? Estas mensagens nós temos que divulgar, nós temos que alcançar muitas pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor. Estava vendo aí no Google, eu prefiro confiança mais nos dados do Google, o número de pessoas que estão infectadas no mundo, e as pessoas que estão morrendo. Ele mostra aqui 241 mil pessoas confirmadas no Brasil, 94.122 foram já recuperadas, 116.118 mortos. No mundo inteiro são 4.710.000 pessoas contaminadas. Foram recuperadas 1.700.000, 315 morreram, 315 mil morreram. A pergunta é, morreu e foi para onde? Então, a preocupação que nós temos que ter hoje é em alcançar essas almas, é pregar o Evangelho. Amém. Esse ladrão, esse criminoso, ele foi salvo na última hora.
No último momento ele foi levado e reconheceu: Senhor, lembra-te de mim. Quando ele confessou Jesus como Senhor, garantiu a passagem dele. A vida dele aqui foi inútil. Para a sociedade onde ele viveu foi uma vida inútil. Tudo que ele fez foi inútil. Ele não confiou nas suas obras. Então, nós achamos que salvação, mas fulano eu não sei, as obras... Meus irmãos, as obras são para galardão. Aqueles que trabalham para o Senhor. Mas a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Amém. Só há uma forma de ser salvo e de ir para o paraíso e de ir para o céu. É através da fé em Jesus Cristo. Amém. Isso Jesus disse. Essa é a sua mensagem. É essa a sua palavra. Para a gente encerrar, eu gosto desse versículo. E ele fala assim, João capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Verdade. Então ele nos garantiu isso. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, a todos os que estão recebendo essa mensagem. Amém. Quem é cristão, serve a Deus com fervor e tem servido a Deus com fervor. Lembre-se que você tem um trabalho para ser feito. Ele não dispensou a gente na quarentena. Ele não disse: olha, na quarentena todo mundo para de pregar, de divulgar. Ele não mandou fazer isso. Amém. Ele mandou pregar. Então, nós temos uma missão. Eu não parei ainda. Ele não me mandou parar. Jesus falou: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, a nossa preocupação, estamos tomando todos os devidos cuidados. Ajudar as pessoas que podemos, mas não se esqueça. Todo cristão, toda cristã tem a obrigação de pregar o evangelho, de divulgar a mensagem da palavra. E agora, nós temos recursos, Deus nos possibilitou usar a internet, que é uma ferramenta maravilhosa para o bem também. Ela é como dinheiro, você pode usar para o bem e para o mal. Agora é o momento de você usar o seu celular para mandar os links, as mensagens para alcançar outras pessoas, as orações pela vida das pessoas, alcançar e pregar, porque a gente ora para que seja curado, é maravilhoso, e a gente testemunha que foi curado, nós testemunhamos isso e devemos glorificar a Deus. Mas acima de tudo, o maior milagre é a salvação, porque de que adianta receber? Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que adianta ter tudo, ter a riqueza, ter carros, ter fazendas, ter empresas, e depois que morre, vai para o inferno? E quem falou dele foi Jesus. Ele falou que o homem rico morreu e foi para lá. E o mendigo, esse, não porque era obra, é a fé que determina isso. E esse criminoso, ele só foi salvo porque ele confiou em Jesus. Graças a Deus. Eu quero fazer a nossa oração final. Agradeço a todos. Amém. Dizendo que durante a semana nós estamos fazendo as orações, né, às 21 horas, de segunda a sexta. Sábado temos culto às 20 horas e 30 minutos. No domingo, o culto às 19 horas. Ainda estamos aí, né, um alô daqui também para todos os irmãos da congregação, que eu sou pastor da comunidade evangélica do Reino de Deus. Nós estamos aí, ainda que alguns estão questionando e querendo voltar meio na força da barra. Nós vamos continuar prudentes e como a gente trabalha com as autoridades, nós vamos continuar aí. A quarentena foi esticada até o dia 31 de maio, então nós vamos estar fazendo os trabalhos online e contamos com o apoio de todos. Vamos orar, eu quero orar e abençoar a tua vida, a bênção final do culto, e quero que você diga aí: eu receba essa bênção, porque essa bênção é de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, eu recebo. E o amor de Deus, Eu recebo. e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Eu recebo. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu Eu recebo. recebo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti Eu recebo. e tenha misericórdia de ti. Eu recebo. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto Eu recebo. e te dê a paz, Eu que eu também recebo. recebo todas elas. Antes da gente dar o amém, nós vamos dar o grito de guerra, né? A gente sempre no final do culto tinha um grito de guerra. Como era o meu pai que puxava o grito de guerra, o irmão Oswaldo, eu vou pedir para o meu pai, a câmera vai focalizar ele, e ele vai dar o grito de guerra, para que a gente possa então depois voltar para mim e nós encerrarmos. Daí, pai, o grito de guerra. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Amém. Existe. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Glórias a Deus. Amém. Muito obrigado mais uma vez por você estar conosco nesse culto. Graças a Deus. Divulgue essa palavra, mande para frente. Não para não. Vamos trabalhar pelo bem da obra do Senhor, que é um Amém. tempo de serviço. Um Graças a tempo Deus. que nós devemos utilizá-lo para Amém. glorificar o Senhor e falar Graças de a Jesus Deus. Cristo, nosso Senhor. Deus te abençoe. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.